O livro dos Salmos é um livro sobre aproximar-se de Deus. Cada salmo é uma aproximação de Deus a partir do momento e da realidade do autor daquele salmo. Aproximando-se de Deus, livro de Salmos. Temos pensado e vamos pensar nesta noite um pouco mais. E hoje vamos focar no Salmo 58. Salmo 58. E antes de lermos este salmo, quero ler com você um salmo, o mais breve dos salmos, mas que expressa tão bem toda a mensagem do livro de Salmos. Salmo 117. Convido você a ler junto comigo, numa só voz. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 58. A porção do Senhor para a sua vida neste momento. O Senhor o trouxe aqui e a sua palavra o encontra. Receba a palavra do Senhor, todo o coração aqui nesta noite, que todo o coração se abra à palavra então. Diz assim: será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não, no coração de vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Aquele colega que fez uma armação contra você, alguém que já experimentou isto aqui, aquele vizinho que criou uma intriga, você já experimentou isto? Um parceiro de negócios, quem sabe alguém que lhe vende, quem sabe alguém que compra de você, um parceiro desonesto e causou prejuízo a você. Alguém aqui que já passou por isto? A fofoca de um parente que trouxe grandes males, chateações, tristeza no meio da família, envolvendo a sua pessoa. Alguém já passou por isto aqui? A rebeldia de um filho, o erro de um filho que insiste em caminhar diferente da orientação que recebe, que você dá, grande tristeza, preocupação no coração, nas emoções aguçadas. Alguém aqui? Alguém já viveu isto ou vive isto? O crime,
O crime prevalecente quando você anda pelas ruas, quando você olha as notícias. O crime prevalecente na nação. Isto lhe afeta, isso lhe preocupa ou não? A extorsão de uma autoridade. Quantas vezes não me contaram sobre uma autoridade, a partir de sua posição privilegiada, fazer uma extorsão, deixar a pessoa numa situação difícil. Alguém aqui já passou por isso. A corrupção das autoridades, de governo, dinheiro, parte dos seus impostos que você paga com muita dificuldade, e o dinheiro vai pelo ralo. Alguém aqui sente o peso disto. Enfim, a maldade campeia a nossa volta neste mundo nosso. É um fato, é uma verdade. E o salmista aqui está tratando disto na sua vida, no seu momento. Desta realidade nua e crua e tão difícil, e que em geral nos afeta de uma forma tão desagradável, trazendo tristeza ao nosso coração e às vezes até desânimo. Inclusive nos tentando até com desânimo do bem, querendo nos levar para o mesmo caminho. A maldade, o maldoso, totalmente comprometido com a maldade, com o mal, com o que é maligno. O maldoso, comprometido com o que é maligno, com o que é o mal, que é contra Deus, que é contra a vontade de Deus. Algo comum no nosso meio. E é sobre isso então que o salmista fala, sente na sua vida e coloca nesta oração, até chocante para nós, quando lemos este salmo. Ele fala do ímpio. A palavra dos salmos para o maldoso, aquele que está comprometido com a maldade, é ímpio. Ímpio. Quem é o ímpio? Ou quem é o maldoso? É aquele que é oposto ao justo, aquele que então confia em Deus e procura fazer a vontade de Deus. Não é aquele que é perfeito, mas aquele que confia no Senhor e entende que a vontade do Senhor é que deve ser buscada e está buscando fazer então aquilo que agrada ao Senhor, aquele que confia no Senhor. Enfim, aqui está então o ímpio, o maldoso, o comprometido com a maldade. E particularmente ele está preocupado com aquele ímpio, aquele maldoso que é poderoso, aquele que governa, aquele que tem uma posição privilegiada na sua vida, na sua atividade. E o que é que nós encontramos neste salmo aqui? Nós encontramos uma repugnância à maldade. Uma repugnância à maldade. Você tem repugnância à maldade? O salmo, a palavra de Deus nesta noite, conclama você a detestar a maldade. Simplesmente isso, a detestar a maldade. Reconheça o maldoso. Você reconhece o maldoso? Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem, diz o verso 3. O salmista reconhece o maldoso, isto é, há uma maldade, e uma maldade que está no mundo e que é encontrada nas pessoas, não nas coisas. Às vezes pensa-se que está nas coisas, não estão nas coisas maldade. Aquelas pessoas que querem expulsar demônios das paredes da casa, do carro. A maldade, a ação maligna está nas pessoas, não nas coisas. As coisas físicas em si não são boas nem más. Aí depende como é que o ser humano usa, se o coração humano usa algo, e esse coração humano que usa este algo está comprometido com a maldade, o uso será maligno daquela coisa. E poderá ser um bom uso se o coração estiver então com a vontade de Deus,
com a justiça de Deus. Enfim, o mal está aí e a maldade está aí nas pessoas, mas está enraizada nas pessoas. Ele fala sobre o caminho errado desde o ventre e que se desviam-se os mentirosos desde que nascem. Fato é que a maldade está no ser humano, é um fato, está enraizado, e o coração humano em si mesmo é irremediável. O ser humano pensa que pode remediar esta maldade no coração humano, e que então técnicas e ciências humanas vão corrigir todo mundo. Se nós simplesmente tivéssemos, não sei, talvez bastante psicólogos das prisões, todo mundo ia sair bonzinho de lá. O mal é muito mais profundo e é muito mais forte para a sabedoria humana lidar. É enraizado. Reconheça o maldoso, reconheça o maldoso. Uma das coisas que traz consternação a quem detesta a maldade na cultura brasileira é a indiferença brasileira para com a maldade, com aquilo que é torto e errado. Reconhece um pouquinho, falam muito, mas não há consternação. Não há um detestar, não há repugnância. É mais comentário de rodas. O salmista reconhece a maldade e então reconhece o maldoso. Ele detesta a maldade. Começa com este reconhecimento. Deteste a maldade. Você detesta? Você reconhece a presença do maldoso, as pessoas agindo totalmente contrário à vontade de Deus, caminhos humanos, cheio de discurso, muitas vezes discursos moralistas, mas corruptos e maus. Uma vez fui comprar um móvel. Lá na loja, falando com o vendedor, daqui a um pouco passou o empresário, o dono, viu, me reconheceu. Eu não o conhecia, veio falar comigo. E ele, inclusive, lia artigos que eu escrevo, coloco no jornal. E ele, então, veio me cumprimentar, elogiou os artigos, e eu já sabia o que vinha. E aí começou ele, então, soltar para cima de mim todo o seu moralismo. E eu já conheço a natureza humana, já fiquei escutando. Sabia que aquilo era um patinar no buraco. Muito bem, comprei o móvel. Comprei o móvel do sujeito que me falou de como as autoridades são corruptas, como são desonestas nesse governo, que parabenizava algumas vezes que eu falei isso nos meus artigos, e que é isso mesmo, etc. Ele quase me converteu. Passou uma semana, chegou o móvel na minha casa. Entregaram o móvel. Os entregadores dando tchau. Falei, não, mas espera aí, cadê a nota fiscal? Não veio. Como não veio? Não sei, a loja não mandou. Pensei, acho que esqueci. Liga lá. Liguei. E a nota? Bom, a gente não manda a nota, porque sabe como é, não dá para fazer esse preço com essa nota, não sei o quê. Não é um discurso moralista. É muito profundo. Você reconhece? Deteste o mal. Confronte os maldosos. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Começa o salmo. 2 perguntas. São perguntas retóricas, aquelas que se levantam já sabendo a resposta. Elas são feitas apenas para marcar a resposta. No verso 2 ele responde, não. No coração vocês tramam a injustiça e na terra suas mãos espalham a violência. O mal está aí, mas lembre-se que os agentes do mal são as pessoas. Já disse, não são as coisas, são as pessoas. E o salmista sabe disto, e neste salmo ele confronta os maldosos. Deteste o mal, confronte aquele que está errado,
confronte aquele que não está agindo corretamente. No nosso país precisaríamos mais confrontação. Confronte os maldosos, onde você puder, na sua casa, fora da sua casa, aqueles que não estão andando segundo a vontade de Deus. Deixe-me frisar novamente, maldosos aqui, nesses salmos ímpios, pode ser a pessoa que age realmente de forma agressiva, mas não necessariamente. Pessoas caminhos tortos, muitas formas, que não agem de forma agressiva. Aliás, os maiores crimes do nosso país atualmente parece que são feitos de forma agressiva, não com uma arma, mas com uma caneta. E possivelmente uma de R$5.000, Mont Blanc. Confrontar. As pessoas erradas ouviram do salmista, ouviram dele. Manifeste-se diante do maldoso, seja aquele rebelde em casa, seja fora, onde for. Confronte, denuncie o maldoso quando é necessário e possível. Confrontar não quer dizer que eu tenho que ser agressivo também, mas não posso ficar indiferente e fazer de conta que tudo está bem. Devo me posicionar, deteste o mal, deteste o mal. Encaminho os maldosos à justiça. O que fazer com o maldoso? O que fazer com ele? Já sei, vou pegá-lo pelo colarinho e vou acertar as contas com ele. O salmista nos escandaliza. Versos 6. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Isso não podia estar na Bíblia. Isso não podia estar na Bíblia. O que o salmista está fazendo aqui? Em primeiro lugar, há uma ira santa dele, há uma ira contra o mal. Todo crente em Jesus Cristo deve ter essa mesma ira, nessa mesma intensidade que esse salmista tem. Você tem isso? Mas quando você sentir essa ira, você vê que é necessário um julgamento, um posicionamento do que é que você faz com a pessoa errada. Você vai fazer justiça a você mesmo com suas próprias mãos. O que nós temos aqui é a expressão honesta deste homem diante da maldade e da injustiça no mundo. Crente é aquele que não vê mal nenhum. Ele ri, está tudo feliz, ótimo, tudo bem. Ele não vive num mundo de maldades. Aliás, se tem, não o atinge. Não é este o caminho da palavra de Deus, não é este o caminho. Aqui é um detestar, uma repugnância ao mal que é encontrado no nosso meio, que tanto estrago causa. E essa expressão honesta desta ira. Mas a quem é que ele expressa, é a quem ele vai falar. É verdade que nos versos anteriores ele se dirigiu ao maldoso, ao ímpio, denunciou, confrontou, reconheceu. Mas note bem que aqui a partir do verso 6 ele começa a falar com Deus. Há algumas maldições que ele pede aqui, dentro da perspectiva dele, coisas tremendas, expressões fortíssimas. Esta aqui está no verso 6, quebra os dentes deles, ó Deus. Ele entende que é Deus quem vai decidir isto. Ele está sendo alguém da expressão honesta, entendendo que Deus é justo e que o seu Deus também tem uma aversão ao mal, como ele tem, e ele coloca aquilo que ele entende ao caminho, mas deixa na presença de Deus. Encaminha os maldosos à justiça divina. O salmista não se torna um justiceiro. É verdade que devemos agir também em prol da justiça, onde for o caso, onde for viável. Temos que ser sábios como agir aí dentro da justiça humana. Há espaço para isso? Há sim. Inclusive em relação ao governante, sim. Mas serão casos mais especiais. No geral, teremos que levar à justiça divina. Mas em qualquer forma, mesmo quando for o caso de fazermos algo em termos de justiça humana e for correto, não devemos nunca deixar de, primeiramente e sobretudo, encaminhar
o maldoso à justiça divina. Isso faz bem para a alma, isso encaminha nosso coração à presença de Deus, quando algo nos até desequilibra diante de tanta maldade no mundo, quando nós encaminhamos toda a nossa frustração, se for o caso, mas com certeza a nossa ira, a nossa aversão ao mal, à presença de Deus. Oh Deus, o Senhor está vendo esta injustiça. Senhor, na tua presença coloca este mal que está sendo feito. Oh Deus, faz alguma coisa, encaminha, Senhor, uma solução, uma resolução. Talvez um clamor nesse momento no nosso meio deve ser, por exemplo, pelo nosso país, detestando o mal, confrontando o maldoso, encaminhando tudo isso à presença de Deus. Deteste o mal, anuncie a justiça de Deus. Verso 9 diz: os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha. Uma expressão do tempo, da época aqui, que é estranha até para nós, mas ele está falando que a justiça de Deus virá. E quando não se esperar, ela vem. E ela vem em tempo na história, em algumas formas, em alguns momentos. E virá de forma perfeita e completa no dia do Senhor, no encerrar da história. E Deus tem isso nas suas mãos. É preciso anunciar isto. Um dia anunciaram isso para você, isso levou a se refugiar na justificação de Deus que é em Cristo Jesus para as suas próprias maldades. Você confessou o seu pecado e se abrigou no Senhor. Anuncie então a justiça de Deus aos outros. Quem sabe eles possam ser resgatados. Anuncie que há um Deus, que o mundo e a história não está entregue aos homens que na sua arrogância muitas vezes pensam que têm o domínio de tudo e podem fazer o que quer. Há um Deus governando todas as coisas, um soberano. E se há um Deus, há uma justiça a ser enfrentada. Ela vem, e às vezes vem mais rápido do que imaginamos, e virá com certeza de forma cabal ainda na eternidade. Há uma condenação por vir. Deus é um Deus de justiça, é um Deus que também há de trabalhar a condenação, e todo mal será tratado por Ele. Anuncie a justiça de Deus. Anuncie que ainda é tempo de encontrar a justiça de Deus em perdão e graça na cruz, onde o julgamento então de Deus caiu para aquele que arrependido ali se abriga, antes que venha o encontro com a justiça final de Deus, longe da cruz, e a condenação eterna. Anuncie a justiça de Deus, anuncie a sociedade. Precisaríamos isto ser anunciado muito mais no nosso país. Dizem que há tanta igreja, não é? Nós ouvimos estatísticas, igrejas aqui, igrejas ali, e que o movimento evangélico é crescente nesse país. Mas o que nós temos? Nós temos um movimento totalmente inócuo, até comprometido com a impiedade desse país, com o jeitinho, com a vantagem, com a busca de poder, com a busca de projeção, com a busca financeira. Se todas essas igrejas realmente estivessem pregando a palavra de Deus e anunciando a justiça de Deus, esse país já estava mudado, impactado. Anuncie a justiça de Deus, deteste a maldade. Anuncie a justiça de Deus na sua casa, anuncie a justiça de Deus no seu trabalho, anuncie a justiça de Deus em todos os lugares. Ajunte-se à igreja como um grande canal para anunciar a justiça de Deus. Deteste o mal. Anuncie então a justiça de Deus. Deteste o mal. Celebre a justiça de Deus. Os justos se alegrarão. Aleluia, Senhor, por isto. Quando forem vingados. Quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Essa era uma expressão para falar dos vitoriosos numa guerra. Uma figura, uma expressão figurativa. Os justos se alegrarão. É verdade que o crente, buscando servir a Deus neste mundo, detestando o mal, sofre muito e sofre injustiças. Mas ainda haverá o dia da alegria. Ainda haverá o dia da alegria. E o verso 11 diz: então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Deus é comprometido com a justiça, nunca se esqueça disso. Deus é comprometido com a justiça, é que este salmo nos diz.
A humanidade brinca com isto. Está brincando com fogo. Está brincando com fogo. Quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. E muitos encontram a justiça de Deus já aqui nessa história. Preste atenção na história. Preste atenção na história. Olha os poderosos, os iníquos. E a justiça final de Deus. Deus não é indiferente aos caminhos humanos. É o que nós aprendemos aqui desses versos. Os justos se alegrarão quando forem vingados. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm recompensa. Há um Deus que faz justiça na terra. Nosso Deus não está indiferente. Parece que está, não é? E os seres humanos riem, abusam, acham que Deus não está nem aí. Deus não é indiferente. E aliás, eu penso até que muito do que nós sofremos no nosso país, por exemplo, para falar da nossa própria situação, todas as consequências do mal é um jeito de Deus já colocar a sua justiça sobre nós. Diz lá em Romanos que uma das formas, não é, de Deus fazer justiça, muitas vezes aqueles que o coração duro procuram seus caminhos longe de Deus, é Deus entregá-los aos seus próprios caminhos. Vocês querem o mal, então vou abrir a porteira. Vocês vão ter mal à vontade, até que não aguentem mais. Mas precisamos pensar também no nosso mundo, no nosso microcosmo, onde nós vivemos. Celebre a justiça de Deus. Os justos se alegrarão. Haverá uma celebração. Mateus 5:6, parte do Sermão do Monte, tem lá as bem-aventuranças. Em Mateus 5:6 fala do quê? Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiças, porque eles serão saciados. Está falando da vivência no reino de Deus. E, em primeiro lugar, isso se aplica àqueles que têm fome e sede da justiça que vem da cruz. Eles são saciados. Encontra a justificação no perdão de Deus na cruz. Mas também fala então do crente que anseia pela retidão de Deus e caminha num mundo maligno. Este anseio será saciado um dia. Serão saciados. Fome e sede de justiça. Celebre a justiça de Deus. Busque na sua vida a justiça da cruz, então. A maldade tão presente no coração humano. A cruz é o abrigo. Como posso eu viver de acordo com a justiça de Deus, sabendo da maldade tão presente no mundo e em cada coração? Nascemos assim. Como posso eu ser achado justo diante da justiça de Deus? Não posso. O único caminho é a justificação que vem da cruz. Eu me torno justo pela cruz, porque em Cristo toda a minha culpa, meu fracasso diante da retidão da justiça de Deus cai sobre ele. A pena caiu sobre ele pela graça e misericórdia de Deus. E ali eu encontro a vida justificada. E então, a justiça de Deus é algo que eu celebro cada dia, cada momento na minha vida. Pela cruz foi justificado. Foi colocada a minha vida em ordem a justiça de Deus. E agora eu vivo para anunciar a justiça de Deus, antes que a justiça de Deus da cruz se encerre e Deus chegue com a condenação eterna. Este salmo é muito para nós, um salmo que nos choca na sua franqueza, talvez, mas há muito para levar para casa a partir deste salmo. Algumas coisas para você levar para casa deste salmo. Discirna a presença das potestades malignas no mundo. Os homens são apenas agentes. O mal, o maligno, a inteligência do mal, um grande poder age na humanidade. Você percebe isto? Quando você nota os seres humanos todos marchando numa direção errada, cada vez mais corrupta. Quem comanda isto? Quem organiza isto? Não há organização mundial, humana, dando a ordem. De onde vem tanta maldade? A presença do mal, do maligno no mundo é uma realidade. Há uma inteligência por detrás do mal. Você percebe isto? O Salmo nos leva a pensar nisto. Diante do domínio da maldade, confie na justiça de Deus.
O salmo é um salmo que confia na justiça de Deus. Diante de tanta maldade e aversão ao mal, o salmista encerra todo o seu falatório num ponto, confiando na justiça de Deus. Esse é o ponto de descanso, é o ponto de parada para nós. Lembre também que Deus não é indiferente diante da maldade. Deus, na sua misericórdia, pode dar tempo e espaço para arrependimento. Mas isto não é indiferença. Não confundamos isto. Quando nós olhamos as pessoas e o mundo como está, não se esqueça, Deus não é indiferente, é o que o Salmo nos diz. Há ainda o encontro com a justiça de Deus. Mas o Salmo lhe dá mais para levar para casa. Prefira entregar a execução da justiça a Deus. Pondere profundamente antes de você fazer alguma coisa no nível da justiça humana ou alguma ação. Mas seja como for, fazendo ou não fazendo, dependendo do caso, prefira sempre entregar a execução da justiça a Deus. É isso que o salmista faz. Em todas as suas expressões, pedindo justiça, julgamento, ação firme da parte de Deus, ele está entregando a execução a Deus, e não às suas próprias mãos. E mais, leve a Deus a sua ira em relação à maldade e à impiedade do mundo. Isto deixa consternado, irrita. O que fazer com isto? Guardar, e eu vou dizer, não, isto não me irrita porque eu sou um crente, eu vivo em paz e alegria. Não, seja como o salmista. Leve a Deus a sua ira. Deus quer ouvir da sua consternação diante do mal deste mundo, de como você anseia pelo prevalecer da vontade dele, do bem dele, da derrota dessa miséria que está aí. Leve a Deus. E mais ainda, seja solidário com o injustiçado e o sofredor da maldade do mundo. Nós tomamos o salmo, talvez, quando a questão é conosco. E quando o mal e a injustiça atingem o outro, bem, eu sou brasileiro, cada um com a sua coisa, eu não me envolvo, sabe como é que é, né? Complicado, etc. Lembra de levantar a voz por aquele que sofre a injustiça e os danos do mal. Não deixe ele sozinho. Você reflita Deus no mundo, tomando lugar, tomando lado, estando ao lado daquele que é oprimido pela maldade e injustiça. Salmo há de fazer isso conosco. Haveremos de levar isso para casa. E mais, ao lermos este salmo, pensarmos na maldade do mundo, lembre-se da sua própria maldade. Lembre-se de como você precisa da cruz de Jesus Cristo. Gostamos de falar da maldade dos outros, da impiedade dos outros, dos caminhos tortos dos outros. Mas ao lermos este salmo, como não pensarmos na nossa própria miséria? O que seria de nós se não fosse a cruz? Então este salmo também, finalmente, leva você para casa como confiando na justiça de Deus. E eu espero que o seu confiar na justiça de Deus seja para confiar na sua própria vida. Fui redimido da injustiça pela cruz, pela graça de Deus na cruz. Que este salmo leve a ver sua própria maldade, a sua necessidade da justificação que vem da cruz. E então ali, resgatado, viver para Deus, conforme a vontade de Deus, ansiando pela vontade de Deus num mundo tão torto. Confie na justiça de Deus para a sua vida na cruz. E com relação ao ímpio impenitente, e alguns até terríveis, o que fazer? Confie na justiça de Deus, Ele haverá de tratar com eles também. E se não for um encontro na cruz, esse impenitente coração duro há de encontrar a condenação e a execução da pena nas mãos de Deus. Confia na justiça de Deus.
deteste o mal. Deteste o mal, confiando na justiça de Deus. Que o Senhor o ensine a viver assim, de forma sábia e muito perto dele, e bem distinto deste mundo tão torto, que a sua vida seja uma vida na justiça de Deus, hoje e sempre. Vamos orar.